O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido liminar enviado pelo deputado federal eleito Kim Kataguiri, do DEM, aqui de São Paulo, que pedia que a eleição para a presidência da Câmara, agendada para daqui a pouquinho, dia 1º de fevereiro, fosse feita em votação aberta. Na decisão, Toffoli disse que a modificação na forma da eleição, abro aspas, implicaria em modificar repentinamente a forma como a eleição da mesa diretiva e regimentalmente vem se realizando ao longo dos anos. Fato é que o argumento aí é que o judiciário também não deveria interferir em uma regra do poder legislativo. E no caso da Câmara, eu já vou emendando aqui um assunto no outro, Vera e Joel, não sei se uma eleição aberta poderia modificar tanto assim o resultado, dada a construção da base que o Rodrigo Maia vem articulando. Hoje, com apoio de Solidariedade, já são 11 partidos, mas no Senado, onde evidentemente são menos parlamentares, são 81, e o Renan Calheiros articula ali pelos corredores uma eleição contra o governo, aí sim poderia ter alguma implicação. Então, acredito que essa votação do Toffoli já é um indicativo, da votação não, nessa manifestação do Toffoli já é um indicativo de como ele deve também se manifestar em relação ao outro pedido do Paulinho da Força, do Solidariedade, em relação ao Senado. Pois é, então aparentemente ele caminha para caçar mais uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, né? Seria a segunda. Ele caçou aquela que mandava soltar geral, soltar todos os presos condenados em segunda instância no Brasil. E agora, se for em estado ainda no plantão judiciário a analisar a liminar que o mesmo Marco Aurélio deu, fazendo com que a eleição seja secreta, seja aberta no Senado, ele deve caçar. Vai causar mais um mal-estar com o Marco Aurélio, mas nesse caso está correto também, assim como estava também no caso da prisão. Não é assunto do judiciário isso é uma questão interna corporis da Câmara e do Senado, definida nos regimentos das duas casas, para que seja alterada, e aí tem uma grande discussão, tem uma divergência aqui nesse programa mesmo, quanto a isso, tem que ser os próprios parlamentares mudando o regimento da sua casa. Eles podem fazer isso em votações por maioria lá. No Senado mesmo, o senador Lazier Martins tem um projeto de resolução que altera o regimento interno para que a eleição passe a ser aberta. Essa discussão é antiga no Senado, antiga na Câmara, votações de cassações de mandato, votações de abertura de processo em conselhos de ética, votações de embaixadores, votações para aprovação ou não de procuradores gerais da República. Tem projetos para tornar tudo aberto. E tem uma grande discussão teórica, e que eu acho que não é uma discussão simples. Eu costumo ser sempre partidária da votação aberta, mas acho bastante razoáveis e bastante robustos os argumentos em contrário. Então, eu acho que não é uma questão para o Supremo meter o bedelho dessa maneira. Tem de ser definida pelos próprios deputados e senadores, ainda que o público em geral, a sociedade civil, torça o nariz para eles. São eles que são eleitos, eles têm de escolher aqueles que vão dirigir as mesas das duas casas. É assim que funciona, isso faz parte dos ritos democráticos, é assim em qualquer país do mundo. A separação dos poderes existe justamente para isso. Concordo com você, Silvio. Eu acho que na questão do Rodrigo Maia, como ele está fazendo uma articulação mais macro pelos partidos, ele não é tão atingido por uma eventual mudança, não seria. No caso do Renan, ele se vale de um voto que é um voto escondido, um voto envergonhado nele, porque ele não está com moral nenhuma com a sociedade, também não tem moral nenhuma com o governo Bolsonaro, então ele se vale do compadrio antigo que ele construiu com os próprios colegas para ter boas chances de se eleger, alguém que já fez favor para todo mundo que está ali. Então, o impacto da decisão é diferente na Câmara e no Senado, mas o princípio tem de ser o mesmo. O princípio que vale para a Câmara tem de reger também a eleição do Senado, né? O que você pensa, Joel? Eu acho que o Toffoli está correto em não mudar a regra pelo Poder Judiciário, esse não é o caminho, mas além disso, eu também concordo com a argumentação que ele dá da importância do voto secreto para a eleição do presidente da Câmara. Ele levanta isso, né, que ele tem que resguardar, a atuação do Legislativo tem que ser resguardada de qualquer influência externa, especialmente interferência entre poderes, e aí nos poderes ele cita especificamente o Poder Executivo até, que é a maior questão que
que surge aí. E se o meu partido votar contra, se os membros do meu partido votarem contra o que o presidente da República, o governo quer, como é que fica a situação? Como é que fica a relação entre eles? O argumento do Kim Kataguiri, e que também tende a ser a posição de todas as pessoas associadas a essa nova forma de fazer política, é que a gente tem que ser sempre o mais transparente possível com a população. E que os representantes teriam que estar respondendo à população e sendo julgados pela população a cada ato. Tá? É uma posição, digamos assim, mais populista nesse sentido, em que os sentimentos daquele momento da população têm que falar mais alto do que o cálculo e o raciocínio político que dentro da Câmara os deputados vão ter. Enfim, é uma discussão que acho que até interessa a sociedade também, mas eu vejo sabedoria no voto secreto, sim, porque nem sempre o que um representante vai fazer é o que a população está querendo naquele momento. O líder, o verdadeiro líder, ele tem que ser capaz de tomar, às vezes, decisões que são contra os desejos daquele momento, inclusive da população que o elegeu. Senão você não precisava nem de representante. Senão era só fazer democracia direta para todas as questões do país. A gente sabe que isso seria um fracasso, né? Que isso seria terrível. Então, algumas esferas ter resguardado esse segredo pode fazer sentido, sim. Portanto, eu entendo esses argumentos. E, de fato, para esta eleição que a gente vai ver agora, eu não vejo isso influindo tanto. Quem quer ser candidato, não está nem claro se ele pode ser candidato por causa da idade. Mas se ele puder, ele vai depender muito desse apelo direto à opinião pública, que está inflamada, quer mudar tudo, quer revolucionar. Rodrigo Maia não é exatamente nova política no Brasil, né? Então, e o Kim vai chegar, eu sou nova política, eu vou mudar tudo, eu vou mudar essas práticas, acabou, vamos acabar com essa palhaçada aí. Esse é o slogan perfeito para a cabeça da nova política que está entrando. Então, para ele faz todo sentido, para o interesse dele faz todo sentido, mas mesmo supondo que conseguisse a votação aberta, dado que o Rodrigo Maia está tão avançado na negociação com tantos partidos, eu acho difícil mudar esse resultado. Tudo bem, Vera, você quer complementar? Eu só queria, me permita discordar só de você, João, em relação à votação secreta, porque não fosse ela, nós não teríamos o Renan salvo 2 vezes de perda de mandato e nós também não teríamos, por exemplo, a eleição de um Severino Cavalcante, cuja articulação no meio da madrugada, a Vera se lembra disso, já citou algumas vezes, aconteceu justamente por isso. E em votação secreta, em dia de votação, é um corre pra lá naquele salão verde, nos corredores da Câmara dos Deputados, até gabinete, meu gabinete é melhor que o seu, tem banheiro, o seu não tem, até isso eles negociam, né? Então acho que vira um submundo. Por isso sou favorável à eleição aberta. Acho, inclusive, que o eleitor tem o direito de saber quem o deputado que ele escolheu quer representando, porque você mesmo lembrava, é uma figura ali na linha sucessória da presidência da República, o presidente da Câmara, assim como o presidente do Senado. Eu acho que o eleitor tem o direito de saber, tem o direito de fiscalizar. Deixa eu só pontuar uma coisa, então, Silvio. Qualquer regra que a gente tenha vai, às vezes, levar a resultados que a gente não acha bons. Tá? O fato de ocorrerem, às vezes, resultados que não são os que a gente preferiria, não quer dizer que a regra seja ruim e que o contrário dela. Se a gente tivesse a regra da votação aberta sempre, talvez a gente tivesse eleito várias vezes também um monte de demagogo ignorante para a presidência da Câmara e se arrependesse depois. Puxa, se a votação fosse fechada, de vez em quando, qualquer regra que seja, vai levar a eleições ruins. Lembrando que eu sou totalmente favorável ao voto popular direto para a presidência da República, mas esse voto elegeu a Dilma. É uma coisa que acontece, às vezes o resultado não é o que a gente gostaria. Pois é, mas aí você tem que encobrar, né, Joel? Você vai chegar pro seu cara e falar, olha, você elegeu Eduardo Cunha, olha, você elegeu Severino Cavalcante, olha, você salvou o Zé Dirceu no Conselho de Ética, ou você salvou o Renan Calheiros no plenário. Eu acho ruim essa cortina de inimputabilidade que o voto secreto fornece a quem se vale dele, porque se é verdade, eu acho que é verdade, por isso que eu falei que eu acho que tem argumentos razoáveis para os dois lados. Se é verdade que o voto secreto em algum momento resguarda o parlamentar da pressão do executivo ou da pressão popular, que às vezes pode resvalar para o populismo, é verdade também que o protege para que ele traia acordos feitos com o líder do seu partido em nome dessas outras coisas que o Silvio falou, que são da baixíssima política, que são do varejo mais explícito ali. Então eu acho que você jogando uma luz sobre tudo, a pessoa vai pesar as duas coisas. Se ela for de oposição, ela vai votar contra o governo. Se ela for de governo, ela vai votar com aquele arranjo que melhor se enquadre ao governo. E aí vai ajudar o governo a governar em última instância. Porque você elegeu um Renan, elegeu um Severino, agora a eventualidade de eleger um Fabinho Liderança, que é o cara que está prometendo até jantar, almoço em troca de voto, na verdade você está ajudando a emparedar o governo de alguma maneira.
Então, eu acho que se a gente parte da lógica de que um partido tem maioria e que esse partido que tem a maioria tem a possibilidade, né, de indicar o presidente da Câmara e todo mundo concorda com essa regra, então que o cara dê a cara para votar, mesmo na coisa de embaixador, de presidente de agência reguladora. Eu acho que passou esse momento no Brasil em que eu acho que tudo isso ainda também é um fruto da Constituição, de querer proteger demais o parlamentar do arbítrio. Eu acho que esses tempos do arbítrio passaram e o tempo de uma transparência absoluta que a gente vive hoje nas redes sociais, até a sessão do Supremo é transmitida pela TV Justiça, não combina mais com alguns desses biombos, sabe, que permanecem. É uma opinião... Acho que é uma discussão difícil, porque eu acho que essa transparência absoluta, ela própria, em algum momento, terá que ser questionada. Eu não vejo a transparência como uma finalidade em si. A gente passou a filmar toda a sessão do Supremo. Agora, cada um daqueles ministros virou um apresentador, alguém que fala às massas. Então, isso influiu a coisa também. Isso muda. Você jogar a luz sobre o processo, você altera o próprio processo. E nem sempre para melhor. Nessas votações, por exemplo, só pra gente encerrar, no caso das cassações de mandato, por exemplo, no Senado, inclusive as sessões são secretas. Não é só a votação, não é só o momento em que o parlamentar vai lá, aperta o botãozinho. A votação, no caso da Câmara, é até diferente. Tem as cabininhas, nome a nome, estado a estado. Mas no Senado, até a sessão. No caso das votações contra o Renan Calheiros, a Vera Magalhães vai lembrar, era um negócio ridículo. A gente passando gravador para senador. Jornalistas passavam gravador para os deputados, que os senadores, deputados... né? Alguns os deputados também puderam entrar, é verdade. Você se lembra? Alguns deputados, que era o chamado Grupo dos 30, né? Hoje o ministro Raul Jungmann fazia parte, por exemplo, Gustavo Frutti, Fernando Gabeira, entre outros, Chico Alencar. Eles entravam com gravadores dos jornalistas para gravar a sessão, porque a imprensa não tinha acesso a que tipo de negociata, que tipo de coisa estava acontecendo lá dentro. Mas enfim, é uma boa discussão.